Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7. Você achou? Amém? Portanto, ame o Senhor. Não, 6. Estas palavras que lhe ordeno estarão no coração de vocês. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Coloque as Tuas palavras na minha boca, que a Tua palavra seja transmitida à Tua igreja e ao meu coração. Não quero falar algo de mim, Senhor, do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Eu quero te pedir que eu seja profeta, Senhor, para a glória do Teu nome. Fale conosco, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, o povo estava prestes a conquistar a terra. É uma palavra para a geração que iria continuar, para passar para outra geração. E o que eu gostaria de falar para nós que somos pais, para você também que talvez não tenha marido, que tenha essa responsabilidade na sua casa. Nesse Dia dos Pais, é importante lembrar que nós temos um filho, ou mais de um, né? De nós pais, constância, presença e exemplo. Pais, vocês podem repetir comigo: constância, presença e exemplo. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu fiquei um pouquinho preocupado. Eu falei: Senhor, estou achando muito exortativo, e eu queria trazer algo mais, talvez motivacional, não sei. Mas eu gostaria que você entendesse, assim como o Espírito Santo tocou no meu coração, essa palavra é um presente para aprendermos a sermos pai, para sermos pai. Então não leve como um apontamento, como uma acusação, mas como um presente. Tanto é que o tema é o pai que eu preciso ser. É um presente do Dia dos Pais, um ensinamento. Como eu devo ser como pai? Então não se acuse, não se diminua, mas aprenda, assim como eu aprendi, assim como eu refleti. Pedir para Deus deixar eu me emocionar e falar muito duro aqui, eu quero ser o mais leve. E quero que Deus faça da forma dele. Desculpa me abrir tanto assim. Continuando, não deveria falar tanto. Então a paternidade, ela é expressa em todos os momentos da vida. Você é pai em todos os momentos da vida. Não é só quando você está ali perto do seu filho, não. O seu filho te vê trabalhar. O seu filho vê você escolhendo a profissão. O teu filho vê você servindo a Deus. O teu filho vai absorvendo o seu modo de ser, o seu jeito de ser. O seu filho talvez ele até tenha o seu trejeito, ele até anda igual a você. Ele até fala igual a você. Porque o seu filho ele está ali observando. Então, filhos, eles não precisam apenas de bons conselhos. Filhos não precisam apenas de pessoas que falam, ensinam. Filhos precisam de pais que são tementes a Deus.
Filhos precisam de pais que são tementes a Deus. E o ensino poderoso de um pai que é temente a Deus não está só nas palavras, mas está na vida. Está na vida de um pai. De um pai que teme ao Senhor. Um pai que coloca o Senhor como o primeiro, acima de todas as coisas. Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. Era um tempo de ensinar as gerações, de se preparar para a vida. E essa é a nossa missão como pai. É não só preparar o seu filho, mas as gerações que vão vir. Porque o seu filho vai transmitir aquilo que recebeu de você. Você está preparando as próximas gerações. Você não está preparando só o seu filho. Você está preparando o filho do seu filho. E assim vai. Olha a nossa responsabilidade como pai. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para essa caminhada. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a peregrinação que ele também vai ter para as próximas gerações. E começa na infância. Eu não lembro qual é o autor que fala, mas ele diz que a infância é o solo, que o adulto vai andar por toda a vida. Como é importante essa primeira fase da vida. Como é importante esse ensino na primeira vida. Irmãos, é uma responsabilidade, mas é uma nobre missão. É uma nobre missão para nós sermos pais. É uma nobre missão para nós cuidar, conduzir. Alguém que foi criado por Deus. Alguém que Deus criou, foi colocado sob nossa responsabilidade. Uma criação de Deus foi entregue a nós. Deus confiou a você. Os filhos é uma herança que Deus lhe dá a você. Ele entregou essa herança. É uma nobre missão receber essa herança, cuidar, conduzir e entregar para Deus os nossos filhos. E aí eu gostaria de pedir para você, pai, não perca essa visão. Não perca essa visão que você tem de conduzir o seu filho a ter Deus. Você tem essa missão. O mundo, ele nos atrai, o mundo é cheio de glamour. Eu estava pensando, enquanto eu estava estudando aqui, nós, dessa geração, da geração Y, os millennials, a gente não teve muita coisa na nossa infância. Só que hoje, para nós, está tudo mais acessível. E aí os nossos filhos, ele faz capoeira, faz judô, faz balé, faz inglês, faz francês. O moleque não tem tempo para respirar. Porque na nossa época, quem fazia isso era um que era o rico. Era o rico. E a gente quer transferir, talvez, o nosso fracasso, sei lá, emocional, e jogar no nosso filho. Irmão, não estou dizendo, por favor, a gente não tem tempo de explicar muitas coisas. Não estou dizendo que você não deve fazer isso com seu filho, investir nele. Mas cuidado, não perca o foco principal. O Lucas entrou no ensino médio, a gente conversando, eu e a Patrícia. A gente pensou, não adianta a gente colocar ele num lugar, numa escola, para privar da vida na igreja. Ele está na adolescência. Eu vou ficar feliz com o meu filho todo dia lá, estudando, trabalhando. E a igreja? E a vida com Deus? Eu não estou dizendo, ele não é um adulto, ele não é um homem que tem uma família para cuidar. Eu preciso ensinar ele. Ele precisa estar envolvido nessa vida comunitária. Ele precisa estar envolvido nos eventos, nas atividades. Então, a nossa decisão da caminhada dele agora, entrando num curso técnico, no ensino, foi uma prioridade, irmão. Foi a vida com Deus e na igreja. Para ele não ser lá jogado só nesse mundão e eu todo feliz. Meu filho está estudando, ele vai ser um engenheiro, vai ser aquilo. Ok.
Que bom que ele seja. Todos nós precisamos ter nossas formações, nosso filho precisa ter. Só que eu não posso perder o meu alvo principal, que é fazer dele um filho de Deus. Eu preciso fazer dele um filho de Deus. Eu não vou ficar feliz se meu filho ser um grande CEO de empresas e desviado da igreja. Não vou ficar feliz, irmão. Que ele seja os dois, né? Mas em primeiro lugar, ele precisa aprender que é o reino de Deus, que é as coisas de Deus. Então, pai, cuidado. O mundo chama atenção, irmão. E fica uma competição. Fica uma competição. A gente joga lá no nosso status, joga lá no Instagram. A gente fica todo feliz lá, tal. Mas e o principal? O que nós estamos fazendo? É uma nobre missão. É uma nobre missão. Pai, Deus colocou a nossa família em nossas mãos. O papel de Israel ali. A família de Israel foi chamada para que Deus fosse conhecido através de Israel. A minha família, irmão, é um lugar para Deus ser conhecido. A minha família é um lugar para Deus ser conhecido. Não adianta eu conquistar coisas lá fora e não conquistar coisas na minha casa. O primeiro lugar que eu preciso conquistar é a minha casa. A primeira missão que eu preciso me empenhar é a minha casa, porque Deus escolheu a minha casa para que outras casas, outras famílias fossem alcançadas. Você tem uma missão na sua família. A sua família precisa entender que ela tem uma missão de atrair outras pessoas. E é o seu papel, pai, cuidar do seu filho, cuidar da sua geração. Não conquiste só coisas lá fora. Conquiste coisas dentro de você. Que na sua casa seja o seu maior púlpito. O lugar para você pregar. Para você ensinar. Pregue lá na sua casa. Pregue para os seus filhos. Ensine os seus filhos. 3 ensinamentos aqui que esse texto nos dá. Qual tipo de pai? O que eu preciso aprender para ser um pai que Deus ele quer? Primeiro ponto é versículo 7. Você as inculcará a seus filhos. As palavras, versículo 6, né? Essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos. Primeira coisa é tê-la no meu coração. Irmão, não existe faça o que eu sou muito ruim no ditados, vocês sabem. Sou igual o Chapolin, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. A palavra precisa estar dentro de você. Primeiro precisa estar em você, para depois você inculcar. Ensinar com persistência. Inculcar é você ensinar com persistência. Inculcar é você afiar. Deixar ali bem afiado. É você repetir. É você fazer com que a pessoa internalize aquilo que está sendo ensinado. A ideia de algo cravado. A palavra precisa ser cravada. Cravada não é isso, né? É encravado, né? Encravado, me ajudem? Encravado. Enfim, ninguém quis me ajudar, tudo bem. Está todo mundo com dúvida. Ela precisa ser fincada no coração. Ela precisa ser alicerçada no coração de Deus. E ouvindo uma vez o Josué Gonçalves, ele falando assim, que a gente não perde o filho na rua, na escola, a gente perde o filho em casa. A gente perde os nossos filhos em casa. A gente fala que o mundo roubou os filhos, ok, tem as influências, mas como é que eu cuidei em casa? O que eu fiz para ensinar?
Pai, o que que lembra Jesus na sua casa? O que que lembra Jesus na sua casa para ele inculcar? O que que lembra Jesus na sua rotina? Nas suas palavras? O que que lembra Jesus no seu comportamento? O que que lembra Jesus lá na sua casa? Na palavra, no comportamento, na rotina, nas decisões, na organização. O que lembra Jesus na sua casa? Irmão, não me leva a mal, mas quando eu falo isso aqui eu fico meio constrangido, mas tem que falar. O que lembra Jesus nas suas festas? O que lembra Jesus nas suas festas? Nas suas reuniões de família? O que que ele lembra Jesus? Às vezes, já em alguns momentos, lá em casa, alguns familiares da Patrícia que não são cristãos, posso fazer uma festa aqui? Pode, mas tem regulamentos. Olha, não pode ter bebida. Quer ter a festa aqui? Não tem bebida. A casa é minha. Como um crente premium, né? Premium não é, enfim. Não pode ter música do mundo. Como um crente mais ainda, funk, por favor, nem se fala. Estou dizendo de mim, irmão. Estou dizendo de mim. Porque é minha casa. Às vezes a gente fica preocupado. Mas eu vou receber uma pessoa que não é crente. Irmão, que bênção! Ele vai ver um modelo de família. Pai, a casa é sua. É você que diz, a festa é sua. É você que diz. Não é o outro que vai dizer. Não é o outro que tem que determinar, é você. É você. Eu falo isso porque eu aprendi na minha família, irmão. Eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com a minha mãe, que a casa era do meu pai e da minha mãe, e eles colocavam limites. Quando tem uma festa na sua casa, do seu filho, tem um momento de você parar e orar por ele, ler um texto e abençoar a vida dele? Tem um momento de, agora, irmãos, vamos parar e vamos orar. Vamos orar pelo meu filho. Eu quero orar por ele, eu quero abençoar ele. Eu quero ser um instrumento de Deus. Irmão, não estou sendo religioso, não. A gente precisa transmitir para os nossos filhos quem é a nossa referência, quem é a nossa base. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Não é lá fora que a gente perde nossos filhos, não. A gente perde os nossos filhos em casa. Porque os nossos filhos não veem Jesus dentro de casa. Como é que ele vai inculcar? Como é que ele vai inculcar? Qual é o meu comportamento? Qual que é a minha conduta? Qual que é a minha atitude? Desculpa. Vou voltar a fazer terapia na quarta-feira. Eu vou melhorar. Tá bom? Vou melhorar. O que lembra... Então, para eu inculcar a palavra de Deus na vida dos meus filhos, eu preciso de tempo. Eu preciso de investimento. Eu preciso de amor. Então, que o seu comportamento, a sua atitude, o seu pensamento, a sua fala com a sua esposa, a forma que você trata a sua esposa, seja um modelo para o seu filho. Parte 2. Você vai inculcar a palavra aos seus filhos e também delas falará. Você vai falar da palavra de Deus para ele. Além de o exemplo, você deve falar. Você deve pregar para o seu filho. Você deve ensinar ao seu filho a palavra necessária. E para isso é preciso tempo. É preciso conversa. É preciso dedicação. É preciso que a palavra esteja em você para você ensinar. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente não conversa com os nossos filhos. Porque os nossos filhos têm medo da gente. Pai,
Se a sua mulher, ela tem medo de contar algo para você, reflita um pouquinho sobre isso. Olha, eu não vou contar para o seu pai, porque se seu pai souber, reflita sobre isso. Qual é a maneira que você tem conversado com seu filho? Qual é a maneira que você tem falado com os seus filhos? Eu preciso ensinar o meu filho. Só que para ensinar o meu filho, ele precisa ter essa confiança de conversar comigo, de falar comigo, de eu corrigir o meu filho. A gente, irmão, a gente despreza muito as emoções dos nossos filhos. A gente esqueceu que a gente já foi jovem, criança. A gente esquece. A gente já esqueceu que já viveu uma paixão boba aí na vida. A gente esquece que já fez escolhas erradas. A gente esquece que já viveu errado um dia. A gente despreza. A gente fala que tudo é bobeira. Ah, isso é bobeira. Isso é paixão boba. Isso é besteira da sua cabeça. Como é que eu vou conseguir conversar com meu filho se tudo que ele fala para mim eu desaprovo? Se nada eu acolho? Se nada eu recebo, irmão? E eu não estou dizendo de você aceitar, não. É você acolher para orientar. É acolher para ensinar. É acolher para mostrar o caminho certo. Irmão, e tudo bem, a gente às vezes não tem modelo, a gente não sabe falar mesmo. A gente vai aprendendo a ser pai, sendo pai, errando. Errando. Às vezes a gente erra. Às vezes está eu e a Patrícia lá na fala que você falou com eles. E eu falo do jeito que você falou. A gente vai se dando porque a gente não acerta mesmo. A gente erra e erra muito. Só que hoje nós estamos aqui, a gente vive essa vida, a gente lê a palavra de Deus para a gente aprender. Então acolha o sentimento dos seus filhos. Diga palavras positivas para o seu filho. Irmão, o mundo está ruim. O mundo vai dizer muitas coisas negativas para eles. Deixe ele guardar, receber coisas boas de você. Não fale para o seu filho, seu porco. Olha, você não presta nem para fazer isso. Olha que nojento você é. Seu animal. Besta. Seu besta. Lê a Bíblia lá, vê o que é besta. Seu idiota. Imbecil. Irmãos, isso não pode sair das nossas bocas. Pai, o seu filho é seu discípulo. Você está para abençoar o seu filho. Abençoe seu filho. Profetize. Olha eu falando, né? Profetize sobre a vida do seu filho. Abençoe a vida dele. Cuidado com as palavras. Então, eu devo inculcar a palavra, eu devo ensinar, eu devo falar a palavra. E na parte 3, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se levantar, quando se deitar e quando se levantar. Eu devo falar o tempo todo da palavra de Deus. Sabe aquele cara que é fanático por futebol? O filho dele, ele torce para tal time. E ele fala, eu vou comprar a primeira roupa para o meu filho, vai ser do time que eu curto. Sai do hospital com o macacão do time. O berço dele é da cor do time. O quarto é da cor do time. O pai vai colocar ele para assistir o time. O pai vai levar para o estádio do time. Qual time esse filho vai torcer? Para o rival. Então não fez papel direito, pai. O pai vai e fala, olha, ele torce para o mesmo time. Engraçado que quando o Lucas e o Felipe assumiram, né, o Corinthians, decidiram ser corintiano, eu decidi assumir o Corinthians, eu pensei,
Bom, isso para mim é o de menos, né? Ser corintiano é o de menos. É o time que eu torço, mas não sou fanático. Mas eu falo, esperem em Deus que eles sirvam a Jesus. Esperam a Deus também que eles recebam Jesus de mim. Que eles amem a Deus, que eles sirvam a Deus através de mim. Então, se o pai que ensina tudo isso, o filho consegue, e se a gente, irmão, o tempo todo está ensinando, está falando, você está chamando, às vezes a gente tem o costume de deixar o filho em casa. O seu filho tem que andar com você, irmão. Ele tem que ter as experiências de igreja com você. Ele tem que estar envolvido com as coisas, ele tem que ver. Por que eu falo isso? Porque eu vi o meu pai servindo, irmão. Eu vi o meu pai, a gente era de Guarulhos, você mora em Guarulhos, a igreja no Jaçanã, ele ia num lugar buscar um cadeirante lá na igreja. Eu vi o meu pai fazendo compra para umas irmãs idosas, cuidando delas, levando irmão, visitando. Eu vi meu pai e minha mãe servindo, fazendo um monte de coisa. Não tinha, naquela época não tinha ai, tadinho do menino, ai, meu Deus, ele tem que dormir. A gente pegava ônibus era outra vida. Agora a gente fica com dó das nossas crianças. Ah, meu Deus, tadinho do meu filhinho. Fica com dó de trazer o filho para a vigília. Ah, ele não vai, ele vai para a vigília. Ô, irmão, deixa ele dormindo na vigília. Não tem problema, eu dormi em muita vigília. E era muito da hora, eu ficava fazendo aquela bagunça lá no quarto. A gente precisa, os nossos filhos precisam andar com a gente. Eles precisam estar com a gente, aprender conosco, estar o tempo todo. Então, que os nossos filhos possam seguir, andar com a gente. Não terceirize a educação dos seus filhos, não. Não espere que a igreja faça isso por você. Não espere que os outros façam isso por você. É o seu papel. O discipulado, ele começa na sua casa. O discipulado, ele começa no dia a dia, ali com você. Deixa seu filho aprender. E aí, ele vai ter um apego seguro para desenvolver a fé dele. Existe a primeira experiência de fé que os filhos têm é uma fé afetiva. É uma fé que o pai passa para ele. É uma fé afetiva. É uma fé que ele aprende do pai. Só que vai chegar uma época que ele vai ter a sua experiência própria com Deus. Que ele vai se desenvolver. Que ele vai caminhar. Não vai ser só o Deus do Cláudio. Vai ser o Deus do Lucas. O Deus do Felipe. Vai ser o Deus vai passando. Eles vão assimilando, vão entregando o coração para Jesus. Eu fiquei feliz que, um tempo atrás, eu dei um aconselhamento, eu falei para a irmã, olha, ou irmão, não vou revelar, né? Pode ser irmão ou irmão, mas já falei, então deixa para lá. Eu falei, olha, se você quer que o seu filho se posicione, tem que começar por você. Só que aí, um ano depois, a irmã falou para mim, olha, lembra que o senhor falou para mim, pastor? Eu preciso me posicionar, não é? Eu preciso fazer isso para o meu filho fazer. Glória a Deus. A pessoa entendeu, porque não é fácil, né? A gente tem que, às vezes, veio falar do filho, eu falo, irmão, mas isso aqui, e a postura, isso? Começa da gente, começa por nós. Eu preciso ser esse exemplo na minha casa. Então, para ir para o final agora, pai, ensina o seu filho com intencionalidade. Você tem essa missão. Ensina o seu filho com repetição e intencionalidade. Fala em todo lugar com ele. Ande com ele. Caminhe com ele. Que comece o dia, termine o dia falando de Jesus para o seu filho. Nós, pais, somos os primeiros pastores dos nossos filhos. Nós, pais, somos os primeiros pastores dos nossos filhos. A fé se ensina mais do que com a vida ou as palavras. As palavras são necessárias e importantes, mas precisa de vida. E o nosso... Incorpore no seu dia a dia rotina de estudo, de ensino, de educação. Insira o seu filho na vida comunitária.
Ensina o seu filho, ensina os seus filhos, o seu filho nas atividades da igreja. O discipulado ele vai começar na sua casa, no dia a dia, em todo o caminho. Amém? Eu quero orar pelos pais, eu quero pedir para você que é pai, vem aqui à frente. E você, mãe, que com pai, com marido, eu quero orar por você também. Vem aqui. Esse é o nosso presente do dia azul, irmãos. É um ensinamento. Queria chamar o pai de